Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, aquele dedo no like, sejam bem-vindos mais uma vez. Então o segundo vídeo de hoje, né, o segundo vídeo do dia. E eu quero falar agora, nessa tarde, meus amigos, com vocês, algo bastante interessante que esse conteúdo aqui nos traz, né? É do UOL, da parte de astronomia, que diz o seguinte, ó: como uma ilusão de ótica pode mudar o que sabemos sobre o Sol. Bastante interessante, hein? Vamos lá, nas entrelinhas isso aqui está nos revelando certas coisas, né, que lançam luz a um outro entendimento sobre como funciona a mecânica do Sol, né, sobre o que é o Sol verdadeiramente, né. Então vamos lá. Uma física solar desenvolveu um modelo da coroa do Sol, a atmosfera externa mais quente, visível apenas durante um eclipse solar total, e apontou, com base em suas pesquisas, que os loops de plasma, que são essas coisas aqui que vocês estão vendo aqui nessa imagem, né, como se fossem essas labaredas de fogo, né, esses loops de plasma observados dentro dela podem ser uma ilusão de ótica. O que será que ela está querendo dizer com isso aqui? Então, é uma questão que a gente tem que parar e raciocinar um pouco. A gente vai dar uma lida na matéria e a gente pode chegar à nossa conclusão aqui. Então, bastante interessante que essa física solar admite aqui então, galera. Bom, então é interessante. Aqui ela diz o seguinte, ó, essa física solar. Ela diz assim, ó: passei toda a minha carreira estudando esse fenômeno, né? Disse Anna Malanuchenko, né? O nome da cientista do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica em Boulder, Colorado, nos Estados Unidos, que liderou um estudo conduzido por simulação, publicado na revista especializada em astronomia The Astrophysical Journal e reproduzido pela Forbes. E ela diz o seguinte, ó: eu estava animada que esta simulação me daria a oportunidade de estudá-los com mais detalhes, ou seja, esses fenômenos aí, esses loops de plasma. Daí ela diz o seguinte: eu nunca esperei isso. Quando vi os resultados, minha mente explodiu. Uau! Nossa, imagina como é que a moça deve ter ficado. Então pensa só, a mente da moça explodiu por haver descoberto que essas coisas, esses loops de plasma podem ser o quê? Ilusão de ótica. Ou seja, a moça está descobrindo que o Sol ele não é da forma como ela aprendeu, não é da forma como nos contaram. Então, pensa só, se a mente dela explodiu descobrindo isso, imagina no dia que ela descobrir que a Terra não é um globo inclinado. Não, pensa só, pensa só. Vai ser complicado, a moça vai infartar. Então, brincadeiras à parte, né? Continuando aqui. Os loops coronais são fontes de fios eletrificados de gás de plasma de vários milhões de graus, que os cientistas pensavam que existiam na atmosfera do Sol. Ou seja, eles pensavam que essas coisas existiam. Ou seja, os cientistas eles pensavam o Sol de uma maneira, mas ele está demonstrando ser de uma maneira diferente do que eles pensavam. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É, meus amigos, o negócio aqui está interessante, hein? Bom, então geralmente os loops coronais podem ser vistos em imagens tiradas do Sol em luz ultravioleta, né? Diz aqui. No entanto, muitos deles podem ser ilusões de ótica, segundo o estudo dessa cientista aqui, né? Então, sua equipe de cientistas construiu um modelo de computador extremamente detalhado que simulava o que estava acontecendo em várias regiões do Sol, de 10 mil quilômetros abaixo de sua superfície a 40 mil quilômetros na coroa. Então, aparentemente, como a coroa solar é muito fina de se olhar, como pode ser visto durante o breve período de totalidade de um eclipse solar total, as suas estruturas se sobrepõem nos registros. Muitos dos fios finos podem ser artefatos ópticos ou rugas de plasma brilhante na coroa. Interessante essa observação. Então, para Anna, que é o nome dessa pesquisadora, essa cientista, essa descoberta entra em conflito com as suposições de outros físicos a respeito dos fenômenos que ocorrem no Sol. Ou seja, a maioria dos físicos entende que o Sol é de uma maneira, né? E o estudo aqui, a descoberta da moça, está gerando um conflito, né? Está mostrando que, ou seja, está contradizendo a ideia dos outros físicos, né? Por causa do consenso falso científico, né? Daí o que acontece? Que ocorrem no Sol. Eles estão imaginando que acontecem certos fenômenos no Sol, mas pode ser que esses fenômenos aconteçam de uma forma diferente, né? Pode ser que o Sol tenha uma origem diferente e que ele funcione de uma forma diferente. Em grande parte porque os loops coronais são usados, né? Diz aqui. Então é bastante interessante o que a gente está discutindo aqui, né? Muitas dessas coisas podem ser ilusões de ótica, essas coisas que são vistas do Sol. Muito interessante mesmo.
Então, meus amigos, por que eu estou dizendo que é interessante essa observação aqui dessa moça? Porque é o seguinte, porque essa observação ajuda a fundamentar a minha argumentação sobre o que realmente é o Sol, sobre o que realmente eu penso que é o Sol. Por quê? Porque eu já falei aqui várias vezes que o Sol, no meu ponto de vista, ele é elétrico e magnético, tá? Porque eu acredito que a Terra, o funcionamento da Terra, né? Todos os fenômenos eles acontecem por interação eletromagnética. Por quê? Porque a Terra ela tem uma natureza elétrica e magnética e não gravitacional. Então, inclusive tem um cientista, engenheiro elétrico chamado Eric Dollard, que também ele não entendia o Sol como um reator de fusão nuclear. Na verdade, para ele o Sol era elétrico e magnético, né? Ou seja, ele não acreditava que o Sol tinha as configurações que a ciência moderna ensina. Então, vamos continuar aqui nessa leitura que ela diz o seguinte, ó. Este estudo demonstra que a forma como atualmente interpretamos as observações do Sol podem não ser adequada para compreendermos verdadeiramente a física da nossa estrela. Olha só o que ela está admitindo aqui, ou seja, tem que ter muita coragem nos dias de hoje dentro da comunidade científica para fazer esse tipo de coisa. Mas é o que eu estou falando para vocês, galera. Muitos cientistas estão observando as coisas, estão sim compreendendo que as coisas não batem. Muitas coisas do modelo heliocêntrico não estão batendo com a realidade, tá entendendo? Disse ela aqui. Então ela diz o seguinte, ó, este é um paradigma inteiramente novo de compreensão da atmosfera do Sol. No entanto, outros pesquisadores enfatizam que novos métodos observacionais e técnicas de análise de dados são necessários para estudar mais a coroa, né, na esperança de provar sua hipótese do véu coronal e saber que impactos os apontamentos das cientistas podem ter nos estudos do astro. Então, tá aqui essa observação, tá aqui essa informação que a gente acabou de ler. Agora o que a gente faz? A gente interpreta aqui, né, no modelo que a gente discute. Então aqui tem duas interpretações para o fato. Tem o fato e tem a interpretação. Qual é a interpretação mais aceita? Qual é o modelo mais aceito pela ciência moderna? O modelo heliocêntrico, o modelo globular. Então eles interpretam o Sol dessa forma. Mas a cientista aqui tá vendo, tá observando o Sol, porque ela estudou esse fenômeno a vida dela toda, e ela agora ela ficou surpresa, né? Ela tá impressionada como que o Sol ele não tem as características que ela pensava que tinha. Por quê? Porque muitas dessas coisas podem ser ilusão de ótica, como ela está deixando claro. Então, será que essa observação dela não faz mais sentido com esse modelo aqui, de Terra plana, com o Sol bem menor e mais próximo, em uma Terra que tem uma natureza elétrica e magnética? Então, eu estou te induzindo, eu estou te fazendo um convite a pensar, estou te convidando a pensar. Você está entendendo? Porque é o que eu estou falando, essa observação, ela bate muito mais com esse modelo aqui de Terra plana estacionária. Se a Terra realmente é elétrica e magnética, tudo indica que o Sol realmente tem um funcionamento diferente. Você está entendendo? E eu já falei várias vezes que, no modelo que eu já abordei várias vezes, né, o Sol ele é um ponto focal do plasma, né? O plasma ele cria esse ponto focal por causa da luz. Como ela é muito forte, ela acaba convergindo no domo. O domo é como se fosse uma lente convergente e acaba criando esse ponto focal aqui na nossa atmosfera, que a gente vê como o Sol. A luz do Sol, ela acaba se abrangendo de uma forma maior, ela acaba se estendendo sobre a Terra de uma forma maior, por conta das camadas atmosféricas que espalham essa luz, né, que é distribuída do Sol, né? Então, essas observações indicam que sim, pode ter muita coisa errada no modelo heliocêntrico, tá? E eu tenho certeza que sim, tem muita coisa errada e os cientistas estão começando a despertar. Eu acredito que mais cientistas vão começar a despertar cada vez mais. Eles vão soltar cada vez mais nas entrelinhas coisas que lançam luz ao entendimento, né, de uma Terra plana estacionária, né? Fora os eventos naturais também que vão acontecer, vão deixar essas coisas muito bem claras pra gente, certo? Então eu vou ficando por aqui, vou deixar esse conteúdo na descrição. Galera, fortíssimo abraço para vocês que me acompanham, eu vou ficando por aqui, continuarei falando mais sobre essas e outras. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.